Sejam bem-vindos de volta ao Acesso 365, preparados para mais um mergulho profundo na Palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, é o nosso encontro de número 29. E vamos abrir essas escrituras em Romanos, capítulos 6 e 7. E também em Gênesis, capítulo 47. Textos que, à primeira vista, podem parecer distantes, mas se conectam de forma surpreendente na grande história da redenção em Cristo. Sem dúvida. É fascinante como a Bíblia, mesmo em livros tão diferentes, nos apresenta um panorama unificado da fé. É verdade. Começando por Romanos 6 e 7, vemos ali a luta do cristão com o pecado. Após aceitar a Cristo. É um tema que ressoa em todos nós, né? Essa tensão entre a liberdade que temos em Cristo e as tentações que ainda enfrentamos. Essa ideia de que, por sermos livres do poder do pecado, não seríamos mais tentados, é algo que muitos interpretam erroneamente. Sim, sim. E aí, quando caímos em tentação, vem a frustração, a culpa e até o questionamento da fé. É verdade. Em Romanos 7, Paulo descreve essa luta de forma tão real, tão humana. Impossível não se identificar. Exatamente. Paulo usa a analogia de sermos sepultados com Cristo no batismo. Em Romanos 6, para ilustrar a mudança radical que acontece em nós. Mas é como se ele dissesse, olha, você morreu pro pecado, mas ainda vive no mundo onde ele existe, então a batalha é real. E a beleza é entender que essa luta interna não é sinal de fraqueza, mas de que estamos crescendo na fé, conscientes do pecado e buscando a santidade. Afinal, se não reconhecemos o pecado, como vamos combatê-lo? E essa consciência nos leva a buscar a vitória. Não com as nossas próprias forças, mas com a força do Espírito Santo. Escolhendo a cada dia obedecer à palavra de Deus. Interessante como Gênesis 47 nos traz uma perspectiva diferente sobre a bênção. A cena de Jacó abençoando Faraó, um rei pagão. Me fez pensar no poder da bênção de um cristão, mesmo em situações que parecem improváveis. É verdade. Essa passagem nos desafia a enxergar além das aparências e a reconhecer que Deus pode usar qualquer um de nós para abençoar outros, independentemente de quem sejam ou do que creiam. É um lembrete da soberania de Deus que age em todas as esferas da vida, né? Sim. Usando até mesmo um encontro com um líder político para abençoar seu povo. E voltando a Romanos 6, a frase, morremos por pecado, como podemos continuar a viver nele? É o chamado à ação. Não podemos ser passivos diante do pecado, Claro. achando que basta pedir perdão. Sim, uma mudança real de atitude. É isso. A verdadeira liberdade em Cristo nos leva a rejeitar o pecado, buscar uma vida justa. Não é sobre seguir regras por obrigação, mas sobre responder ao amor de Deus com um coração transformado, né? E desejando honrá-lo com as nossas ações. E essa busca por uma vida justa nos leva ao conceito de santificação. Esse processo contínuo de nos tornarmos mais parecidos com Cristo a cada dia, pela ação do Espírito Santo. É como se estivéssemos em constante reforma, com Deus trabalhando em nós, nos moldando à sua imagem. Exatamente. E essa reforma envolve resistir à tentação, mergulhar na palavra, buscar a vontade de Deus e servir aos outros. É uma jornada de transformação que exige esforço, mas que nos aproxima de Cristo a cada passo. Romanos também nos alerta sobre o perigo da graça barata, essa ideia de que o perdão é um passe livre para continuarmos no pecado. É preciso entender que a graça de Deus é libertadora, mas também transformadora. O arrependimento genuíno envolve não só confessar nossos erros, mas também nos afastarmos deles, buscando a mudança real. É um compromisso diário de buscar a santidade, de nos apresentar a Deus como vivos dentre os mortos, como Paulo nos diz em Romanos 6. Falando em apresentação, Paulo usa essa analogia de entregarmos nossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. É como se disséssemos, Senhor, quero usar tudo o que sou, para te servir, para fazer a tua vontade. E essa ideia também aparece em Gênesis 47, quando Jacó é apresentado ao faraó. Mas ali é para receber uma bênção. É uma conexão interessante. Em Romanos, a apresentação é um ato de entrega e serviço a Deus, né? Em Gênesis é um recebimento de bênção, mas ambas demonstram a soberania de Deus agindo em diferentes situações, seja através da nossa entrega a Ele, seja através da sua graça nos abençoando. E essa bênção se estende a todos nós. Em Romanos 6, Paulo fala sobre o dom gratuito de Deus, a vida eterna por meio de Cristo Jesus. É uma dádiva imerecida, mas que nos é dada pela sua graça. E essa graça nos liberta do poder do pecado e nos capacita a viver para a justiça. É um presente que transforma as nossas vidas e nos dá esperança para o futuro, né? A certeza de que, mesmo em meio às lutas, a vitória final é nossa em Cristo. É como se Deus nos dissesse, eu te libertei, para que você viva para mim. É um convite para uma vida de santidade, de serviço e de comunhão com Ele. Uma vida que vale a pena ser vivida. E é uma vida que, mesmo com lutas, é marcada pela certeza da vitória final. Em Romanos 8,
Paulo nos garante que o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus, habita em nós. E se esse Espírito nos habita, ele também dará vida aos nossos corpos mortais. Que promessa incrível! É a certeza de que o mesmo poder que venceu a morte nos dará vitória sobre o pecado. É essa esperança que nos impulsiona a viver para a glória de Deus, buscando a santidade a cada dia. E essa busca pela santidade, como vimos, se manifesta na nossa obediência a Deus e o nosso amor ao próximo. É um processo diário de transformação guiado pelo Espírito Santo, que começa com a nossa decisão de nos apresentar a Deus como vivos dentre os mortos, prontos para usar tudo o que somos para a sua glória. E essa apresentação é um ato de fé e de arrependimento. É reconhecer a nossa necessidade de Deus e nos entregar a Ele completamente, dizendo: Senhor, eu quero viver para Ti. Usa-me como um instrumento nas Tuas mãos. E é nessa entrega que encontramos a verdadeira liberdade e a vida abundante que Deus nos promete. É viver em comunhão com Ele, desfrutando da sua graça e do seu amor a cada dia. E essa vida em comunhão com Deus é um presente que Ele nos oferece gratuitamente. Basta nos achegarmos a Ele com um coração sincero e humilde, e Ele nos receberá de braços abertos, porque o seu amor por nós é infinito e incondicional. E é esse amor que nos transforma, que nos liberta e que nos dá esperança. É um amor que nos leva a viver para a glória de Deus, buscando a santidade e servindo ao próximo. Mas falando em desafios, Romanos 7 nos mostra a luta constante do apóstolo Paulo contra o pecado. Esse conflito interno entre o que queremos fazer e o que acabamos fazendo, entre o desejo de agradar a Deus e a força da tentação, é uma luta que todos nós enfrentamos, essa sensação de que mesmo querendo fazer o bem, somos fracos e suscetíveis ao pecado. Sim, e Paulo reconhece a sua própria fraqueza, a sua humanidade, ele exclama: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? É um grito de desespero, de angústia de alguém que se sente preso ao pecado mesmo, desejando se libertar, mas também é um grito de esperança. Exatamente porque Paulo reconhece que a solução não está nele mesmo, mas em Cristo ele completa a frase dizendo: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E é nesse reconhecimento da nossa própria fraqueza, da nossa necessidade de um Salvador, que encontramos a verdadeira liberdade para reconhecer que não somos perfeitos, que vamos cair, mas que temos em Cristo a força para nos levantar e continuar caminhando. E essa liberdade não significa que nunca mais pecaremos, mas significa que temos um novo Senhor, um novo Mestre, que nos guia e nos fortalece na luta contra o pecado. E essa luta, como vimos em Romanos 6, é vencida pela graça de Deus que nos liberta do poder do pecado e nos capacita a viver para a justiça. É o Espírito Santo que nos dá a força para resistir à tentação, para fazer o bem e para viver uma vida santa, uma vida de liberdade, de paz e de alegria, como Deus planejou para nós desde o princípio. E essa vida é encontrada em Cristo quando nos entregamos a Ele de todo o nosso coração. Paulo, em Romanos 6, nos exorta a não apresentarmos os nossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas a nos apresentarmos a Deus como vivos dentre os mortos e os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. É como se disséssemos: Senhor, eu não quero mais usar meu corpo, minha mente, minhas habilidades para pecar, quero usá-las para caminhar. Seria para fazer a tua vontade. E essa é a essência da vida cristã. Viver para a glória de Deus, usando tudo que somos para o seu louvor, buscando a santidade em todas as áreas das nossas vidas. No trabalho, na família, nos relacionamentos, nos estudos, no lazer, em tudo que fazemos, e devemos lembrar que somos servos de Deus. E que Ele espera que vivamos de forma justa, honesta, íntegra e amorosa. E essa busca pela santidade, como vimos em Romanos, não é um fardo, mas um privilégio. É a resposta natural ao amor e à graça de Deus em nossas vidas. Mas como podemos, na prática, viver essa vida para a glória de Deus? Como podemos aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia? É aí que entra a beleza da vida cristã. Não se trata de um manual de regras, mas de uma transformação interna que se reflete em nossas ações. Em Gênesis 47, vemos José, mesmo após ter sido traído pelos irmãos, demonstrando perdão e cuidado ao sustentá-los de costa. Durante a fome, ele poderia ter se vingado, mas escolheu o caminho do amor, refletindo a graça que havia recebido de Deus. É verdade. A história de José é um exemplo inspirador de como a fé se manifesta em atitudes práticas. Ele não apenas perdoou, mas se tornou um instrumento de Deus para prover e cuidar daqueles que o haviam ferido. É uma lição poderosa sobre a importância de alinharmos nossas ações com os princípios da fé. Exatamente. E essa história nos desafia a refletir sobre como temos reagido às ofensas e injustiças. Será que temos permitido que a amargura e o ressentimento nos dominem? Ou estamos buscando o perdão e a reconciliação como José fez? A atitude de José me leva a pensar em Romanos 6,11, onde Paulo nos convida a nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa nova vida implica em deixar para trás os velhos padrões de comportamento, as mágoas e ressentimentos para vivermos em amor e perdão.
E essa mudança de postura só é possível quando compreendemos a profundidade da graça que recebemos em Cristo. Não se trata apenas de sermos perdoados, mas de sermos transformados pelo seu amor, capacitados a amar e perdoar, como ele nos amou e perdoou. E essa transformação se reflete em todos os aspectos da nossa vida, inclusive na forma como lidamos com as adversidades. José, mesmo diante das dificuldades, manteve sua fé em Deus e foi fiel aos princípios. Seus princípios, ele não se deixou abater pelo sofrimento, mas confiou que Deus estava no controle e tinha um propósito para sua vida. E essa confiança em Deus é fundamental para enfrentarmos os desafios da vida. Romanos 8,28 nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos ter a certeza de que Deus está trabalhando em todas as circunstâncias para o nosso bem. Essa promessa nos enche de esperança, não é? Saber que Deus está no controle, transformando as dificuldades em oportunidades de crescimento e aprendizado, José. Ao invés de se entregar ao desespero, permaneceu fiel a Deus. E por isso foi exaltado e usado para salvar muitas vidas. Exatamente. A história de José nos mostra que a fidelidade a Deus, mesmo em meio às provações, traz recompensas eternas. E essa fidelidade se manifesta em nossa busca pela santidade, em nossa obediência à palavra de Deus e em nosso amor ao próximo. É um chamado a vivermos para a glória de Deus, usando nossos dons e talentos para servi-lo e abençoar outras pessoas, assim como José fez. Mas como podemos manter essa perspectiva eterna em meio às pressões e distrações do dia a dia? Como podemos nos lembrar de que somos peregrinos neste mundo, caminhando em direção à nossa verdadeira pátria, o céu? É uma pergunta fundamental para a vida cristã. Em Gênesis 47, vemos Jacó, mesmo em idade avançada, expressando o desejo de ser sepultado na terra, prometida na terra que Deus havia prometido aos seus antepassados. Ele não se deixou seduzir pelos confortos do Egito, mas manteve seu coração voltado para a promessa de Deus. É um lembrete de que a nossa verdadeira cidadania está nos céus e que devemos viver como embaixadores de Cristo neste mundo. E essa perspectiva eterna nos impulsiona a viver de forma diferente, a buscar as coisas do alto e a investir naquilo que realmente importa, nosso relacionamento com Deus, nossa comunhão com Ele, a nossa santificação e nosso amor ao próximo. É nisso que devemos focar as nossas energias. Nossos esforços, nossas vidas, quando colocamos Deus em primeiro lugar em tudo o que fazemos, experimentamos a verdadeira paz, a verdadeira alegria e o verdadeiro propósito. É a vida abundante que Jesus nos prometeu. Uma vida que transborda em amor, graça e esperança. Uma vida que vale a pena ser vivida. Mas, lembre-se, essa vida não é isenta de lutas e desafios em Romanos 7. Paulo descreve a batalha interna que travava contra o pecado, mesmo sendo um apóstolo, um homem usado por Deus de forma poderosa. Essa passagem nos mostra que a luta contra o pecado é real para todo cristão, independentemente da sua maturidade espiritual. E que a vitória não está na nossa própria força, mas na graça de Deus que nos liberta e nos capacita a vencer as tentações. Exatamente. Paulo, ao reconhecer a sua fraqueza, exclama: "Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte?" É um grito de desespero, mas também um grito de fé, pois ele encontra a resposta em Cristo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Essa frase é libertadora. Ela nos mostra que não estamos sozinhos em nossas lutas, que podemos encontrar em Cristo a força e a graça que precisamos para vencer o pecado e viver para a sua glória. E essa vitória se manifesta na nossa busca pela santidade, na nossa obediência à palavra de Deus e no nosso amor ao próximo. É um processo diário de transformação guiado pelo Espírito Santo que começa com a nossa decisão de nos apresentar a Deus como vivos entre os mortos, prontos para usar tudo que somos para a sua glória. É dizer, Senhor, eu quero viver para Ti, usa-me como um instrumento nas Tuas mãos. E essa entrega a Deus é a chave para experimentarmos a verdadeira liberdade e a vida abundante que Osmar, ele nos promete a viver em comunhão com Ele, desfrutando da Sua graça e do Seu amor a cada dia. E essa vida em comunhão com Deus é um presente que Ele nos oferece gratuitamente, basta nos achegarmos a Ele com um coração sincero e humilde, e Ele nos receberá de braços abertos, pois o Seu amor por nós é infinito e incondicional. Mas como podemos cultivar essa comunhão com Deus em meio à correria do dia a dia? Como podemos nos aproximar dele de forma prática e significativa? Uma das formas é através da oração. Em Filipenses 4.6, somos encorajados a levar todas as nossas ansiedades a Deus em oração. A oração é um diálogo com Deus, um momento de intimidade em que podemos expressar nossos sentimentos, pedir sua orientação e agradecer por suas bênçãos. A oração não é um ritual vazio, mas uma conversa sincera com o nosso Pai Celestial. É através da oração que fortalecemos a nossa fé, renovamos as nossas forças e encontramos paz em meio às tempestades da vida. E além da oração, a leitura da Bíblia é fundamental para a nossa comunhão com Deus. Em Salmos 119 e 105, lemos que a Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Através da leitura da Bíblia, conhecemos a vontade de Deus, somos instruídos nos seus caminhos e recebemos sabedoria para viver uma vida equilibrada. O agrado da palavra de Deus é viva e eficaz,
capaz de transformar os nossos corações e mentes. E não podemos esquecer da importância da comunhão com outros cristãos. Em Hebreus 10:25, somos exortados a não deixarmos de nos congregar, como é costume de alguns, mas a nos estimularmos ao amor e às boas obras. A igreja é o corpo de Cristo, e cada membro é importante para o seu funcionamento na comunhão com os irmãos. Encontramos apoio, encorajamento, correção e edificação, compartilhamos as nossas alegrias e tristezas, crescemos em amor e aprendemos uns com os outros. É nesse ambiente de amor e cuidado mútuo que podemos colocar em prática os ensinamentos de Romanos 6, vivendo em liberdade do pecado e buscando a santidade em todas as áreas da nossa vida. E essa busca pela santidade não é uma tarefa solitária. Temos a ajuda do Espírito Santo que nos convence do pecado, nos guia à verdade, nos capacita a viver para a glória de Deus. É Ele que nos dá a força para resistir às tentações, para amar os nossos inimigos, para perdoar aqueles que nos ofendem e para viver uma vida que reflita o caráter de Cristo. E quando nos rendemos à ação do Espírito Santo, experimentamos a verdadeira liberdade e a vida abundante que Jesus nos prometeu, uma vida de paz, alegria, propósito e esperança. Curta, inscreva-se no canal, comente, compartilhe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso